Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar um novo projeto nesse canal, que vai ser o Cirurgia Narrada, em que eu vou tentar tornar mais palpável, mais previsível o procedimento cirúrgico dentro dos vídeos que nós postamos nesse canal. Porque normalmente os vídeos eles são muito de cunho teórico, em que pouco envolve a prática. O Cirurgia Narrada eu vou demonstrar através de um procedimento cirúrgico e eu vou explicar cada passo cirúrgico, o que eu fiz, por que eu fiz, se tiver alguma intercorrência, como que eu solucionei, tá ok? Então, a cirurgia narrada vai ser uma maneira da gente se aproximar um pouco mais. Enquanto nós temos essa questão da distância por ser aulas online, vídeos na internet, então a gente tenta aproximar isso para a realidade clínica nossa, tá joia? Mas antes da gente iniciar a cirurgia narrada propriamente dita, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais, tá ok? Bora lá e bora na massa! Então, pessoal, antes a gente precisa descrever e explicar um pouco o caso e qual que é a minha perspectiva durante o procedimento, tá certo? Se a gente olhar aqui o dente 14, o 15 e o 16, eles têm uma perda óssea decorrente de doença periodontal, reabsorção radicular e também uma lesão endopério no dente 16, em que nós vamos fazer as exodontias deles para uma futura instalação do implante dentário. Por que é uma futura instalação? Principalmente no dente 16, eu não tenho osso residual acima do ápice das raízes e que inviabiliza a instalação do implante dentário. Teria que fazer um enxerto de seio maxilar e mesmo assim ainda seriam cirurgias não tão satisfatórias porque eu não teria osso para sustentação do implante, para uma estabilidade óssea primária. Então, o que eu optei? Nós vamos fazer apenas a extração, vamos fazer uma regeneração óssea guiada através de uma membrana denominada de Bonney-Hill, em que ela serve como uma barreira em que não deixa que o tecido gengival ele entre em competição tecidual com o tecido ósseo. E assim a gente vai manter o arcabouço e através apenas de coágulo sanguíneo a gente vai ter a recuperação do tecido ósseo, tá ok? Então agora que eu já fiz essa introdução, que vocês já viram as radiografias, já tem uma noção do que nós vamos fazer no procedimento cirúrgico. Vamos lá. Então, pessoal, durante o procedimento, vocês vão ver que eu vou estar anestesiando pelo lado vestibular, vou estar fazendo a incisão apenas do lado vestibular e o descolamento pelo lado vestibular e não do lado palatino durante o procedimento, é porque durante a gravação, a minha mão ou o movimento da câmera tornou a gravação, não ficou legal. Então a gente tem que fazer a edição e do lado, todo esse espaço, tanto a anestesia, a incisão e o descolamento, nós fizemos também pelo lado palatino, tá ok? Então, durante a cirurgia vocês vão perceber que eu só faço do lado vestibular, mas foi feito também do lado palatino, tá joia? Então a gente iniciou com a anestesia infiltrativa, tanto para anestesiar o nível alveolar superior posterior quanto o médio e também o nervo palatino maior, tá joia? Após a anestesia, nós fizemos uma incisão intrasucular, não fazer nenhum tipo de incisão relaxante, para não ter nenhum tipo de... para ser uma cirurgia menos traumática possível. A incisão intrasucular, gente, não é só passar o bisturi e desenhar, pensar na gengiva, pouquinha coisa, não. Você tem que tocar o tecido ósseo. E depois que a gente faz essa incisão, que a gente tocou o tecido ósseo, nós vamos iniciar o descolamento. O descolamento nesse tipo de cirurgia é um descolamento total, onde nós vamos ter o retalho total, de espessura total, que você vai afastar tecido gengival e o periósteo, expondo dessa maneira o tecido ósseo, tá ok? E você tem que fazer essa exposição de uma maneira também traumática, uma maneira onde você vai evitar a dilaceração para que lá no futuro você não tenha problemas na hora da sutura, tá? Então, eu vou promovendo toda essa relação do descolamento e vocês reparem que eu não descolo a papila entre o dente 14 e o 13, porque nós devemos evitar ao máximo o descolamento de papilas. Então, nesse caso ali, nessa papila especificamente, ela não era uma papila importante para mim. Então, eu não fiz esse descolamento. E ali na região do 16, na hora que eu estava fazendo descolamento, o paciente relatou dor. Eu fiz uma anestesia infiltrativa, complementar ali, e aproveitei e fiz também uma intraligamentar. E assim garanti que ela não sentisse dores naquele dente e a gente seguiu todo o procedimento sem ter nenhuma intercorrência mais relacionada a isso, tá ok? Depois que a gente fez todo o descolamento do lado vestibular, do lado palatino, certo? A gente vai passar então para utilização do periótomo, que é uma etapa cirúrgica que eu gosto bastante, porque a gente vai fazer o rompimento das fibras do ligamento periodontal e evitando movimentos de luxação. A via forte, por exemplo, que vai expandir muito a tábua óssea vestibular, a tábua óssea palatina. Com o periótomo, a gente vai penetrando ele no espaço do ligamento periodontal e vocês reparem no vídeo em que em nenhum momento eu faço na tábua óssea vestibular, porque normalmente é uma tábua óssea mais fina e é a que eu mais preciso preservar.
Então eu venho fazendo na mesial, na distal, na lingual, em todos os dentes. E vou rompendo pouco a pouco, dessa maneira o dente ele vai ficando soltinho. Eu não tenho que fazer depois grandes movimentos. Que aí na hora que eu vou pegar o fórceps, eu vou usar o fórceps como uma pinça, apenas para pinçar o dente, retirar do alvéolo e colocar no agasalho e seguir com o procedimento cirúrgico, como está sendo demonstrado. Eu não vou precisar fazer aqueles movimentos de luxação, de intrusão, lateralidade, rotação, porque o dente já está solto. Depois ainda que a gente já fez agora a extração, eu tenho que fazer a remoção de tecido de granulação. Lembra da radiografia, o tamanho da lesão, principalmente no dente 16? Aquele tecido de granulação, ele não é benéfico, ele é um tecido que deve ser removido após as exodontias. Por isso nós vamos promover uma curetagem. E aí eu venho fazendo a curetagem, eu gosto muito de utilizar pinça hemostática, a gente pinça e puxa, aquele tecido de granulação ele vai descolando e vai saindo quase que inteiro. Nem sempre isso acontece. Mas aí, o que eu promovi? Eu não estava conseguindo ter uma visualização boa do defeito ósseo, eu resolvi fazer uma incisão sobre a crista na distal do dente 16 e já iniciar um descolamento um pouco maior, que eu precisaria para depois a instalação da membrana, que vai ser o próximo passo que a gente vai seguir. Reparem, até coloquei em câmera lenta aqui agora, o tamanho do tecido de granulação que estava dentro daquele alvéolo, em que a gente vai curetando, vai removendo, e aí, depois que ele sai, a gente vai ficar apenas com tecido ósseo sadio. A gente faz bastante irrigação e termina de curetar e vai ter apenas tecido ósseo sadio, que vai ser depois a fonte das células progenitoras para a gente ter a regeneração óssea guiada. Olhem o tamanho do defeito ósseo, tanto da tábua óssea vestibular quanto da tábua óssea palatina. E aí eu vou iniciar, essa é a membrana Bone Hill, é a membrana que eu utilizei para fazer essa enxertia, para fazer essa, não é uma enxertia, para fazer essa regeneração óssea guiada. Só que ela vem grande demais. A gente tem que ir recortando ela, desenhando ela de acordo com o defeito ósseo. Então ela vai ter que ser processada individualmente de acordo com cada defeito ósseo, de cada situação de cada paciente. E aí nós vamos colocando ela, você tenta ajustar, põe de um lado, põe do outro, às vezes ela não encaixa, você retira, recorta novamente. Aí às vezes você tem que promover um descolamento um pouco maior do retalho, em que você vai ganhar o espaço para poder fazer a inserção dela. E aí depois que a gente consegue fazer todo esse ajuste, tanto na membrana quanto no retalho, eu gosto de fazer o seguinte: primeiro nós vamos inserir ela no lado palatino, ou no lado lingual, se for na mandíbula, em que o peso do retalho já vai estabilizar ela, já vai meio que travar. E aí depois nós vamos inserindo ela lentamente, suavemente, na região subperiósteo, embaixo do periósteo, do lado vestibular. E ela vai fazendo todo aquele capuz, ela vai fazendo todo o contorno do rebordo alveolar. E na hora que ela faz esse contorno, ela impossibilita com que o tecido gengival invagine para aquele defeito ósseo que foi formado na doença prévia, seja ela periodontal ou seja ela endodôntica, e como a tecido gengival não consegue penetrar, aqui no interior dela vai ter uma regeneração óssea guiada, então você vai ter formação de tecido ósseo, que depois, futuramente, vai ser mais fácil para poder fazer a instalação desses implantes dentários. E aí, ela estabilizada no local, com essa conformidade, com o desenho, tudo ajustado, nós vamos partir para a sutura. E aí tem uma outra vantagem dessa membrana. Ela é uma membrana que ela pode ficar exposta ao meio bucal, tá? Ela não necessariamente ela tem que ficar totalmente recoberta, como por exemplo a membrana de colágeno, em que ela é recomendável que ela fique totalmente coberta, não pode ficar exposta, porque aumenta o risco de infecção. Então, como ela pode ficar exposta, eu não preciso tracionar retalho, perder faixa de gengiva queratinizada e ao mesmo tempo eu não preciso também de fazer uma sutura contínua. Eu gosto de fazer uma sutura simples, porque muitas vezes, como o retalho está tão afastado, eu posso vir a perder esse afastamento dela e ela possa romper essa sutura. Se eu perco um ponto na sutura contínua, acaba que eu posso vir a perder tudo. Então, eu vou fazendo suturas simples e vou permanecendo nos locais em que ela ficar exposta, não preciso me preocupar que ela já foi feita propriamente para isso, tá ok? E aí agora a gente vai chegando no aspecto final da cirurgia, em que você vai ver que a manutenção do rebordo, a espessura do rebordo alveolar foi mantida, tá certo? E que futuramente, quando eu for fazer a reabertura, for fazer a cirurgia para a instalação dos implantes, vai estar totalmente tranquilo, porque eu fiz a manutenção e a preservação do tecido ósseo
previamente, e que no caso foi logo após essa exodontia. Tá ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo em que eu fiz hoje o primeiro vídeo de cirurgia narrada. Muito obrigado e até a próxima.